Prezado aluno da pós em Teologia e Bíblia, bem-vindo a mais uma disciplina, Exegeses selecionadas no Novo Testamento, os Evangelhos. E eu sou o professor Clóvis, juntamente com o professor tutor Elmer, nós vamos conduzir vocês nesta disciplina. Nós estamos caminhando dentro do texto bíblico, né? Eu estive com vocês na primeira disciplina, hermenêutica, onde nós aprendemos a olhar para o texto com olhos acadêmicos ou técnicos, né? Entre os elementos acadêmicos e técnicos que nós destacamos, nós temos os elementos históricos e linguísticos, certo? E nós aprendemos, então, olhando para textos do Antigo e do Novo Testamento, na disciplina de hermenêutica, que nós devemos levar em consideração o contexto, né, a parte histórica e também o que foi dito, o texto em si. Essas duas barreiras, elas são fáceis de nós vencermos quando nós nos esmeramos para entender o texto, né? Na disciplina de hermenêutica, nós lemos textos do Antigo Testamento, Gênesis e Jó, e textos do Novo Testamento, João e Efésios. Agora, então, nós estamos diante de um texto do Novo Testamento, né, caracterizado como o Evangelho, certo? Por retratar a história de Jesus entre nós, né, e queremos olhar para o Evangelho de João como um conteúdo similar àquilo que aconteceu lá em Gênesis, quando Deus prometeu a Adão e Eva a vinda do Messias. Vocês devem lembrar que nós exercitamos de que esse acordo que Deus faz não é com Adão e Eva, mas é com o descendente de Adão e Eva. Esse acordo é com Jesus Cristo. É sobre isso que a Bíblia então nos traz, né? Sobre como Deus quer resolver a situação humana e não deixando o ser humano na condição de afastado da vontade de Deus. Então, nesta primeira semana, nesse primeiro encontro, nós queremos olhar para a disciplina, né? Eu quero conduzir vocês, né, nela, tá? Justamente com o objetivo de vencermos a barreira histórica, né? A barreira linguística e assim podermos nos apropriar melhor do texto. Destaco aqui o plano de aprendizagem que vocês têm, tá? Né, eu destaco que, como eu disse lá em Gênesis, né, Deus faz um acordo com Ele mesmo, né? A doutrina da Trindade é isso, é uma relação entre as três pessoas da Trindade para resolver o problema do ser humano. E nesse plano de aprendizagem, né, nós temos ele aqui, né, destacando exatamente isso a partir do texto de João, né? Quais são os temas teológicos fundamentais, né? Então temos que olhar para a estrutura de João, é um texto argumentativo, ele é retórico, ele é construído com uma certa lógica, ele quer causar um impacto nos personagens e nas pessoas envolvidas na história, isso a gente sabe muito bem. O próprio Evangelho, o evangelista diz lá no capítulo 21 que tudo que foi registrado foi para que as pessoas creiam, tá? Na história da hermenêutica, Lutero vai captar isso bem e vai dizer assim: essa história é por ti, é em nosso favor. Tá? E nesse sentido, os temas teológicos de João eles envolvem o Deus como um todo. Né? Então, a perspectiva trinitária de João, isso é fundamental. Né? Deus não faz um acordo com Adão e Eva, Deus faz um acordo entre si. Isso ele promete para Adão e Eva. Né? Então, essa identificação de Jesus, né, o eu sou, que se revela, né, por exemplo, para a mulher no pulso, eu sou a água da vida, beba de mim que você vai ter uma vida eterna. Né? Ou eu sou o pão da vida, depois que Jesus multiplicou pães e peixes. Tá? Eu sou a ressurreição, depois que Jesus ressuscitou Lázaro lá em João 11. Isso é importante, tá? Então nós temos esse objetivo aqui. E esse caráter é cristológico sacramental. Em outras palavras, isso é em favor de. Nós não nos apropriamos, nós ganhamos isso. Deus gratuitamente nos entrega. Então essa é a ampliação daquilo que foi dito em Gênesis agora sob a ótica de João. Tá? Isso é muito bonito, tá? Então, os acordos que Deus faz entre si, nas três pessoas da Trindade, enviando seu Filho para salvar o mundo, isso é em favor do ser humano, tá? Isso é por nós, certo? É isso que nós vamos comunicar mais adiante. Então nós temos uma terminologia em João que nos ajuda a entender, né, essa necessidade cristológica, né? Isso é importante, né?
o caráter soteriológico, né? Cristo sofre, né? Mas para ser salvador, tá? Então, aliás, João começa, né? Desde João 3,16, Deus amou ao mundo, que é o versículo mais conhecido, talvez, de João. A partir de lá, o amor de Deus vai se mostrar, né, em Cristo, né, na sua caminhada à sua obra salvífica, tá? Então, toda essa estrutura de João mostrando como Deus resolve o problema, tá? E isso tem a ver com Jesus vencendo, então, se tornando na sua ressurreição, né? A narrativa da ressurreição ela é emblemática, ela é importante em João, justamente para que a gente possa entender, né, que Jesus é de fato o prometido, o Messias, e que ele salva a humanidade. Então, essas são as competências que a gente quer destacar, né, que é aprender quando lê João. Tá? Então, nós vamos ter que olhar para o texto e perceber isso, né, o próprio Deus envolvido na história da humanidade, certo? Então, nessa primeira semana, então, eu destaco, né, prestem bem atenção ao plano de aprendizagem, tá? A trilha vocês já conhecem, né? A disciplina abre agora no dia 10, né? Ela vai até o dia 7 do 12, né? Então nós temos um mês para fazer a disciplina, tá? E aí nós vamos para a primeira semana, tá? Então a primeira semana é olhar para o Evangelho de João como um todo, tá? E essa é a proposta, né? Leia todo o Evangelho, procure fazê-lo sem interrupções e ignorando os títulos editoriais. Por quê? Quando o autor escreveu, ele não escreveu colocando títulos, era um texto corrido, né? Aliás, os textos eram feitos para serem lidos numa tacada só, né? Nós aqui lemos em partes, isso nos dificulta um pouco, certo? Por quê? Porque a gente quer valorizar, a gente torna isso uma doutrina. Na realidade, a leitura do texto era um Deus encarnado, tá? Essa é a história que você lê. Então a narrativa ela tem o objetivo de trazer Deus para a nossa realidade. Por isso o anúncio da palavra de Deus é um meio de salvação. O Espírito Santo vai agir. Tá? A terceira barreira a qual não mencionei, além da história e da língua, é crer nisso. Tá? E João vai nos dizer isso no final. Isso tudo está registrado para que vocês creiam. Jesus de fato é o Salvador. Esse é o objetivo. Né? Então, nossa primeira semana, nós vamos olhar para aspectos históricos, né, de João a partir de um comentário, né, que foi traduzido. Né, eu agradeço ao professor Gerson Lino, que era o professor dessa disciplina anteriormente. Eu estou usando a mesma estrutura dele. Tá? Então vocês vão ver os aspectos teológicos aqui que abarcam então o texto de João. Isso é importante. Por que eles são importantes? Eles mostram então João sendo diferente, por exemplo, dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são muito semelhantes, e aqui João torna singular. Tá? João é realmente diferente. Tá? Então você tem as diferenças, né, o que torna João então diferentes, certo? Né, o que faz com que João seja lido de uma forma própria. Né? Você não tem correlato, né? Você não vai comparar João com Mateus, que eventualmente você podia fazer com Lucas e Marcos e Mateus, aqui você não vai fazer. Depois nós olhamos com atenção qual a intenção de João, e nessa intenção ele tem então uma organização, ele pensa a coisa, né? Ele organiza, né? E assim por diante. Então isso é fundamental a gente caminhar um pouquinho nessa abordagem, né? Temática, né? Justamente para percebermos, né? Grandes ênfases, né? Lembrando que a Bíblia uma biblioteca, né? Você não tem tudo num texto, mas você tem que ler ela como um todo, certo? Então, João está aqui e ela nos tem alguns elementos, certo? Vamos voltar aqui então ao nosso ambiente aula. Então, essa primeira semana, a trilha é essa, né? Nós temos uma ampliação do tema através da estrutura do Evangelho e a atividade prática que quero destacar, né? A partir da leitura feita, então, do texto inicial, proponho um título e um breve resumo para cada um dos 5 pontos da parte propósito e temas principais do Evangelho de João. Você elabora um resumo com suas palavras, sem nenhuma citação direta do texto. Então, reescreva, né? Ou parafraseie aquilo que o Weyrich escreveu. Essa é a proposta, né? Então, esse exercício de reescrever ajuda você a memorizar aquilo que você está aprendendo, né? Sempre lembrando que nenhum de nós acrescenta texto bíblico, nós
escrevemos não, nós escrevemos de novo o texto, né? Deixamos o texto ser o texto, porque a autoridade do texto está nele e não em nós que lemos o texto. No fundo, nós aprendemos isso em hermenêutica, né? É o texto que nos lê, né? Nós somos lidos pelo texto. O texto vem ao nosso encontro. Nós não acrescentamos ao texto, tá? Então esse é o objetivo nessa primeira semana. Tá? Eu espero que você consiga atingir seus objetivos e caminhar no meio dela, tá? Para poder então ter aqui um aproveitamento aprofundado. Depois fazemos vídeos sobre as semanas que seguem, ok? Um grande abraço, né? E que Jesus acompanhe o seu estudo, né? Refletindo então sobre a palavra de Deus de uma forma mais profunda, séria, acadêmica, que se espera de alguém que seja um bom leitor das Escrituras. Um abraço cordial e até qualquer momento.